Olá, começa agora o Alpha Channel News. Os números do coronavírus na região. Governo de São Paulo endurece restrições da fase vermelha de combate à pandemia. Barueri inicia vacinação de idosos a partir dos 75 anos e prorroga a testagem gratuita para a Covid-19. E veja como fica o tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais agora no Alpha Channel News. Vamos aos números atualizados do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba têm 21.295 casos confirmados no total. Em Barueri, são 14.736 casos confirmados, 148 internações, 510 óbitos e 13.862 pacientes curados até o momento. Santana de Parnaíba tem 7.539 casos confirmados, 45 internações, 169 mortes e 7.325 pacientes curados até agora. Os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. Agora vamos aos números da vacina. Segundo dados computados na última semana, 8 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. O número representa apenas 4,01% da população e 2.848.847 pessoas já tomaram a segunda dose, o que totaliza cerca de 1,35% da população. Atualmente, o governo do estado está vacinando idosos com 77 anos ou mais, mas já anunciou que no dia 15 será iniciada a vacinação de idosos com 76 e 75 anos e a partir do dia 22 serão vacinadas as pessoas que tiverem entre 72 e 74 anos. A Prefeitura de Barueri deu início nesta semana à vacinação de idosos acima dos 75 anos. Hoje, o município tem 6 polos de vacinação espalhados pela cidade, criados com o objetivo de evitar aglomerações. Barueri prorrogou até o dia 31 de maio a testagem gratuita para a Covid-19. Os exames do tipo PCR são para pessoas assintomáticas e sintomáticas do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. É necessário fazer agendamento. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, dia 11, o que chamou de fase emergencial, que prevê regras ainda mais rígidas para a fase vermelha da quarentena. As medidas passam a valer a partir do dia 15 de março e devem permanecer até o dia 30. Veja as principais alterações da fase emergencial. Atividades com restrição completa são elas: serviço de retirada de todos os setores, lojas de materiais de construção, celebrações religiosas e atividades esportivas coletivas. Teletrabalho é obrigatório para atividades administrativas não essenciais, órgãos públicos e escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial. Também não está autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial. É permitido somente serviços de drive-thru entre 5 horas e 20 horas e delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. O governo de São Paulo disponibilizou alguns canais onde você pode denunciar aglomerações e atividades clandestinas. Você pode ligar para o 0800 771 3541 ou 3065-4666. Também pode acessar o site www.procon.sp.gov.br ou ainda enviar um e-mail para secretarias@cvs.saude.sp.gov.br. Veja a previsão do tempo para os próximos dias. Na próxima semana, o sol deve aparecer apenas entre nuvens e há possibilidades de chuvas todos os dias. As temperaturas irão variar entre 29 e 19 graus. No próximo bloco, você confere a cerimônia de recebimento dos novos recrutas do Exército Brasileiro. Barueri lança campanha para conscientizar motociclistas sobre o perigo do uso de cantos de lombadas e o movimento dos moradores do condomínio Residencial 9 para trazer funcionário demitido de volta. Não saia daí!
Estamos de volta com o Alpha Channel News. Na manhã da última segunda-feira, dia 8, o 22º Batalhão de Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro recebeu o reforço de 103 novos recrutas. Nossa equipe acompanhou a cerimônia de recebimento dos novos integrantes, que geralmente é acompanhada pelos pais. Mas devido à pandemia, este ano não foi possível. O Exército tem como principal objetivo garantir a paz e a ordem em nossos territórios. E o alistamento militar é de suma importância não só para o nosso país, como para esses jovens que ingressam ao corporativo todos os anos, pois aprendem lições importantes como respeito, disciplina e a oportunidade de se tornar um profissional em diferentes áreas, e até mesmo de seguir na carreira militar. Nós costumamos dizer que esses soldados, eles são sangue novo. Então, eles irão prestar esse serviço militar obrigatório e irão contribuir para a defesa da pátria. Aqui nós somos uma unidade logística, nós temos particularidades, nós apoiamos logisticamente todos os quartéis do estado de São Paulo. Então, esses soldados irão cumprir missões aqui no quartel e irão contribuir de forma geral para a defesa da pátria. Com o intuito de tentar conscientizar motociclistas, a Prefeitura de Barueri lançou a campanha Canto de Lombada Mata, baseada no comportamento dos motoqueiros. O diretor técnico de trânsito do Demutran de Barueri, José Luiz Pinheiro, afirma que para cada inserção de lombada é feito um estudo minucioso sobre o local, onde é avaliado a velocidade em que os veículos costumam trafegar e o potencial risco de acidente que o lugar apresenta. Moradores de Alphaville reclamam da insegurança que estão enfrentando nos supermercados da região da Alameda Araguaia. Nossa produção foi procurada por uma das vítimas que não quis gravar a entrevista por medo de retaliação, mas contou que ao ir guardar suas compras no carro, foi abordada por um menor que queria escolher itens do seu carrinho de compras. Com a resistência da vítima, o agressor começou a gritar e xingar a mesma. Os moradores da região costumam ter grupos nas redes sociais a fim de trocar informações, avisos e experiências. Depois que uma vítima compartilhou o ocorrido nessa semana, rapidamente outros 100 comentários surgiram relatando situações muito parecidas. Nossa equipe procurou o supermercado Sam's Club, onde aconteceu o fato relatado pela vítima, que se posicionou em nota oficial afirmando que a empresa adota medidas internas e já solicitou o apoio e a atuação dos órgãos competentes e da Prefeitura de Barueri na adoção de soluções para a questão que envolve o entorno do local. Desde o dia 23 de fevereiro, moradores do Residencial 9 de Alphaville estão lutando pela volta do funcionário José Camilo. A decisão de desligamento do funcionário aconteceu no dia 19 de fevereiro e foi tomada pela nova diretoria, desagradando grande parte dos moradores que quer a volta do antigo funcionário. Os moradores já promoveram passeatas e têm cobrado incansavelmente uma resposta satisfatória do corpo diretivo, mas afirmam que continuam sem respostas. Essa atitude da diretoria nos deixou muito surpresos, tá? E, principalmente numa época de pandemia, uma pessoa com quase na idade de se aposentar, tudo, e sem pensar nas qualidades dele. Tá? Então, se for pensar nas qualidades dele, não tem como justificar. A justificativa que deram foi uma de força maior. De força maior, eu não consigo entender o que é de força maior. Todos os moradores estão achando que essa dificuldade, né, de contato com eles, convívio são nossos vizinhos. Eu digo sempre em todas as entrevistas que merecem todo o nosso respeito, mas tem nos deixado bastante preocupados, não é? Eles são muito irredutíveis, a gente não tem ainda, de fato, o motivo real dessa demissão. O Camilo era um funcionário exemplar, são 23 anos de bons serviços para o nosso residencial. Então, nós sentimos que a situação está bastante grave. Se não fosse essa postura irredutível
de uma diretoria que não quer descer para dar uma satisfação e não permite que a gente suba para pegar essa satisfação, se não fosse esse ponto, eu acho que a situação não estaria tão grave. Porque se essa diretoria tivesse descido de um pedestal, que fomos nós que a colocamos lá, tivesse descido de um pedestal para dar uma satisfação para a gente, explicar, olha, o motivo foi esse, assim, assim, plausível, né? Alguma coisa plausível. A gente não estaria nessa situação. E esse foi o nosso Alpha Channel News. Continue participando, mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. O número do nosso WhatsApp você já sabe, 942470505. Siga também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na região. Alpha Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais.